Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém. Capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Amém, meus amados irmãos? Vamos se assentar. Aleluia. Vou passar aqui o que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o nosso Deus ele é maravilhoso em restaurar vidas, em restaurações de vidas. Amém? Amém. Porque o diabo ele veio para matar e destruir, né? E botar os irmãos de cabeça baixa, fazendo com os irmãos animais. Mas Deus ele veio para restaurar a vida de cada um e transformar a vida. Amém? E sempre tem alguma área da nossa vida que nós precisamos de restauração, meus amados irmãos. Então eu vou falar um pouco aqui da Bíblia, onde Deus vem restaurando a cada um. E bota em prática, meus irmãos, aquilo que Deus, peça para Deus restaurar aquilo que você está precisando na sua vida. Amém? Amém. Porque o nosso Deus ele é perito em restaurar vidas, em restaurar pessoas, em tirar pessoas, né, que estejam de cabisbaixo e levantar e colocar para cima. Deus ele não nos abandona, não é, meus irmãos? Aqui no capítulo 3, onde eu comecei a ler, no comecinho ele vai falar de a cura de um poço, aonde que na porta formosa do templo, lá, meus amados irmãos, tinha um poço que ele sempre pedia esmola, mas tinha, quando Pedro e João subiram para ir no templo orar, e quando chegaram lá, esses poços estavam lá sentados, porque quando ele estaria lá, né, ele estava lá pedindo esmola. Então quando ele viu Pedro e João, naturalmente ele foi pedir uma esmola para eles. Então Pedro e João olharam para eles e disseram: nós não temos nada, mas olha aqui para nós. O que nós temos, nós vamos tirar. Levanta e anda em nome de Jesus. E a Bíblia relata que Pedro então segurou nas mãos e puxou o coxo e levantou ele. E o coxo saiu saltando e gritando e glorificando o nome do Senhor. Então Pedro foi junto com ele, pregando a palavra do Senhor e dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, e serão apagados os seus pecados. Então ali tinha um certo policiais ou alguém que era lá do Sinédrio. Então pegaram a Pedro e João e levaram lá para o juiz ou para o Sinédrio, que era naquela época, né? A polícia, vamos dizer que é hoje assim, né? Mas não porque ele tinha curado aquele coxo, é porque naquela época, porque aquele homem era coxo, ele não poderia entrar dentro do templo gritando, porque ele era impuro. Primeiro ele teria que passar pelo sacerdote, o sacerdote teria que atestar que ele estaria curado para ele poder entrar dentro do templo. Então eles foram presos por causa disso. Mas lá na prisão, vamos dizer, lá onde eles foram levados para o Sinédrio, eles perguntaram como eles tinham feito aquelas maravilhas, ou aquela maravilha que eles tinham feito com o coxo, né? De ter liberto, de ter curado ele. Então Pedro falou para eles que foi em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram lá na cruz, quando vocês conferiram na frente de Pilatos aquele outro Barrabás e não a Jesus, o príncipe da paz, né, meus amados irmãos? Então fica aquele jeito ali. E o nosso Deus, ele é um Deus que ele jamais vai nos abandonar, nem quando nós quebramos, nem quando nós não fazemos aquilo que ele quer que nós fizemos na vida, né, meus irmãos? Em Gálatas, eu vou ler aqui para os irmãos, em Gálatas 6 e 9, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Aleluia! Meus amados irmãos, então em todo tempo vamos fazer o bem, ao bem para os outros, porque o Senhor disse que cada vez que nós fizermos o bem para alguém, nosso galardão vai estar guardado lá no céu. Amém? Amém. Então Deus ele vê em nós arrependimentos
Porque daí ele vai mandar para nós tempos de refrigério para nossa salvação. Mas para isso nós temos que arrependermos verdadeiramente, de coração, para que ele possa ver em mim e você um servo que adora ele em espírito e em verdade. Amém, meus amados irmãos? Também diz lá em Jeremias, capítulo 18, eu vou achar aqui, meus irmãos, onde que ele fala do vaso que se quebrou. Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6, que ele diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderiam fazer com vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós da mão, ó casa de Israel. Aleluia. Amém, meus amados irmãos? Ali Jeremias está dizendo, né? Ele chegou lá e o oleiro tinha um vaso que estava quebrado. Então ele pegou aquele vaso quebrado e fez um vaso que agradava aos olhos do Senhor. Assim somos eu e você. Às vezes nós estamos desanimados, quebrados, mas Deus ele sempre está refazendo a nossa vida, nos dando força, nos animando para nós estarmos aqui adorando o santo nome dele. Amém? Amém. Porque assim, meus irmãos, até o oleiro ele ia até jogar aqueles cacos fora, né, meus irmãos? Mas ele jamais vai fazer isso. Ele pega os cacos e faz um vaso novo para a honra e para a glória do Senhor. Verdade. Amém, meus irmãos? Aleluia. Porque eu e você para Deus nós não somos descartáveis. Ele olha para mim e para você. O homem ele pode descartar, mas Deus ele jamais vai descartar o céu do céu. Ele sempre vai estar em multidão, vai estar aqui restaurando a tua vida. Amém? O homem, quando o casamento se acaba, a gente pega e descarta. O homem, quando a amizade acaba, a gente pega e descarta, né, meus amados? Até assim, o ministério da gente, quando a gente está desanimado e a gente não quer mais, a gente pega e descarta. Mas Deus ele olha para tudo isso e diz: eu posso restaurar a tua vida, eu posso restaurar você. Então, meus amados irmãos, nunca pense que Deus ele não está de olho em mim e em você, ele sempre está pronto para nos ajudar, para nos restaurar. Amém? Amém, meus amados irmãos? Agora eu vou dizer tipo alguma coisa assim que eu vou dizer para vocês, tipo uma parábola. Não é bem uma parábola, mas eu vou dizer isso para vocês. Se vocês me convidassem para ir na sua casa, né? E eu fosse lá na sua casa e você me convidasse para entrar, eu chegaria na sua sala e teria um vaso quebrado. Mas a casa é sua. Eu não posso chegar lá e pegar esse vaso e jogar fora. Posso? Não posso, porque a casa é sua. Assim é aqui, meus amados irmãos. Aqui a casa é do Senhor. Eu e você somos vasos dele. Aquele que entra dessa porta para dentro pode estar quebrado, mas ninguém pode pegar e jogar fora, porque se está aqui, Deus trouxe para restaurar. Meus amados irmãos, nós podemos até estar quebrados, mas ele pega e nos renova e faz um vaso novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Lá no livro de Jó, começa dizendo que no Oriente Antigo, Jó ele era o maior, né? Jó ele era considerado como o maior da cidade dele. Ele podia se dizer assim que ele era um líder, um governador daquela cidade. E a Bíblia diz que ele era íntegro e reto e honesto. E tudo na sua vida era perfeito. Ele era perfeito em tudo que fazia, meus irmãos. Deus amava Jó, mas Deus ele colocou uma prova na vida dele, né, meus amados irmãos? Ele era um nobre respeitado na sua época. Tão respeitado que naquela época, quando os anciões chegavam em certo lugar, os jovens eles reverenciavam os anciões. E Jó, sendo jovem, ele chegava próximo aos anciões e os anciões eles se curvavam diante de Jó, de tão respeitado que ele era na cidade. Ele era muito respeitado porque ele ajudava muita gente e ele era muito respeitado, meus amados irmãos. E aqueles que o reverenciavam com um certo tempo,
que como Deus começou a provar ele, que Satanás foi lá no céu, aí os irmãos já sabem de tudo que aconteceu, né? Satanás foi lá no céu e falou para Deus, né? Deixa eu tocar nele. Então Deus permitiu que tocasse nele. Deus permitiu que tocasse nele, mas mesmo assim ele continuou adorando o Senhor e não desprezou o Senhor, né, meus irmãos? Mas aqueles que, quando reverenciavam quando ele estava bem, e agora eles tinham nojo dele, porque ele estava todo destruído, Satanás tinha destruído a vida dele, colocado doença na vida dele, ele estava, bem dizer, no chão jogado, sentado, cheio de bichos, até ele não conseguia mais nem se coçar, porque suas mãos, suas unhas já não tinham mais cartilagem. Então ele usava telhas, caco de telhas para se coçar, porque ele estava cheio de bichos, meu irmão. Então ele relatava que até a esposa dele, a mulher dele, que o alegrava, já não o alegrava mais. E a esposa dele já não conseguia mais chegar perto dele, pelo mau hálito, pelo cheiro ruim. Mas o Senhor, ele honra aquele que é fiel a ele. Ele jamais vai deixar o fiel dele ser destruído, ser desonrado por Satanás. Porque Satanás é um perito em destruir honra, mas Deus, ele é perito em restaurar aquilo que Satanás destruiu. Amém. Isso aí serve para mim e para você, meus amados irmãos. Às vezes nós estamos destruídos, arrasados, às vezes não dá nem vontade de vir para a igreja, mas nós estamos ali firmes, porque o Senhor está conosco, Ele está nos dando força, Ele está nos restaurando a nossa vida. Meus amados irmãos. Então não deixe de adorar o santo nome do Senhor. Amém. Porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Glória a Deus. Lá no capítulo 42 de Jó, diz assim, meus amados irmãos, que Deus fez com Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aleluia. Então, se Jó, ele era o maior quando começou, agora ele é recebido, Deus dá em dobro para ele. Tudo aquilo que retiraram, Satanás retirou da vida dele, agora Deus deu em dobro para ele, amém? O nosso Deus, Ele é um Deus que restaura nossas vidas e faz tudo novo. Aleluia, Jesus. Vou ler para os irmãos aqui em Joel capítulo 2, versículo 26 e 27, que diz assim, meus amados irmãos: olha o que Deus faz conosco que somos servos do Senhor. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o Senhor diz assim para nós: e o meu povo não será mais envergonhado. Então ele restaura a vida. E ele fala, o Senhor diz aqui na palavra dele: e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. E no 27 ele fala novamente, meus amados irmãos: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu, o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. Aleluia. E ele volta a dizer: e o meu povo não será mais envergonhado, nunca mais. Amém, meus amados irmãos? Amém. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus diz na palavra dele, meus irmãos: ele restaura aquele que está perdido e nunca mais será envergonhado, porque se estiver firme nas promessas do nosso Senhor. Amém? Amém. Então diz: vou restaurar o meu povo e nunca mais serão envergonhados. Amém? Glória a Deus. Tinha um tempo atrás, naquele tempo atrás, meus amados irmãos, quando o rei assumia o seu reinado, ele mandava, tipo assim, matar todos aqueles que eram do reinado anterior, para que não viesse ameaçar o seu reinado. Aquela época era assim, meus amados irmãos. Quando o rei assumia, ele não deixava que nenhum dos outros, como é que eu posso dizer, parentes, do outro rei, vivos, ele mandava matar todos eles para que não ameaçasse o seu reinado. Mas quando o Senhor ele quer restituir a vida de alguém, ou quer restaurar, ele faz o impossível acontecer. O rei Davi, ele mandou buscar um dos filhos, ele perguntou, está dizendo aqui em 2 Samuel, meus amados irmãos, deixa eu procurar aqui para ler para o Senhor, para não estar falando coisas erradas, e diz assim, e disse Davi: e ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse
Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que o use com beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está a casa de Maquir, filho de Amier, em Lodebar. Então, meus amados irmãos, o rei Davi mandou buscar ali, que é um nome meio difícil, meus amados irmãos, e diz ali Mefibosete. Ele era neto do rei Saul, era o único que tinha restado vivo, né, da descendência do rei Saul. Então ele foi mandado buscar. Imagina naquela época, quando, como eu falei, né, naquela época eles mandavam matar quem era descendente do outro rei. Imagina quando a carruagem chegou lá numa cidadezinha pobre, onde que a cidadezinha se chamava Lodebar, buscar aquele último descendente de Saul, filho de Jonas. Então ficaram tudo apavorados, né, meus irmãos, a hora que chegou, que viu a carruagem, os soldados vindo buscar. Então levaram até ao rei Davi. Quando chegou na frente do rei Davi, ele se prostrou diante do rei Davi, e o rei Davi mandou se levantar e dizer: não, meu filho, pode se levantar, eu estou aqui para te honrar, porque eu amava o seu pai, que era o Jonas, e jamais eu iria fazer uma coisa. Eu tinha teu pai como um irmão para mim. Então ele pegou e falou, né, para Mesibofete: você herdará tudo que o seu avô tinha, o seu rei Saul, no caso, o pai de Jonas. Então ele foi restituído, e o rei Davi falou para ele: daqui para frente, todos os dias você vai almoçar e jantar junto comigo na minha casa, e terá todos os servos que o seu avô tinha, que era o rei Saul, né, meus amados irmãos? Então Deus, ele faz assim com aqueles que ele ama. Ele busca lá no canto, lá no Brasil, mais ninguém dá nada, e restitui a vida daqueles que a gente menos esperava que ele fizesse, né, meus amados irmãos? Aleluia, Jesus. Também o nosso Jesus, ele teve a sua honra destruída, teve a sua honra quebrada. O nosso próprio Jesus, meus amados irmãos, aqui na terra, quando ele esteve aqui, né? O Satanás, ele tentou destruir a honra do nosso Senhor Jesus. Ele foi tentado por Satanás, ele foi acusado de prostituição, meus amados irmãos, porque disseram que ele comia com pecadores e bebia com as meretrizes. Ele foi acusado até de prostituição, meus amados irmãos. Ele botaram a honra dele lá no chão. Foi acusado de impureza porque ele se misturava com leprosos, o nosso Senhor Jesus. E ele foi condenado à morte como um salteador, como um ladrão, como um malfeitor, lá na cruz. E foi pregado lá na cruz, meus irmãos. E naquela época, a cruz era o nível mais baixo, meus irmãos, que se passava, que tinha a sua morte mais desonrosa naquela época, né, meus amados irmãos? Até Paulo diz lá em Filipenses que Jesus, ele morreu e morreu com morte de cruz, porque não foi qualquer morte que Jesus morreu, foi uma morte terrível, meus amados irmãos. Mas ele aguentou tudo aquilo ali por mim e por você. Nós estamos aqui hoje, porque Deus um dia ele olhou para mim e para você, e ele morreu naquela cruz para mim e para você, né, meus irmãos? A sua honra foi destruída, eles zombaram dele, eles riram do nosso Jesus. Mas chegou uma época, né, que o rei dos judeus, nosso Jesus, foi
passando por um processo, meus irmãos, que às vezes você nem entende. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso, meus amados irmãos. E hoje Ele é reverenciado por cada um de nós. Ele é santo. Vamos louvar o santo nome do Senhor. Coloque a mão no coração. Louve ao Senhor. Vamos estar perto, meus amados irmãos. Porque Ele é santo para restaurar. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Declare para o nosso Senhor. Eu quero ser fiel, Senhor, Porque um dia Ele vai buscar a igreja. fiel. Declare que você é fiel a Ele. Para que Ele possa vir buscar a sua igreja. E nós estamos separados para Cristo com Ele. Fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com a fidelidade. Glórias ao Senhor. É o meu pensar, e é o meu agir, e é o